Acabou, gente querida! Depois de 9 edições, Mark Waid deixou a série do Mortal Mais Poderoso da Terra para trabalhar em um novo projeto. Dan Mora, que começou a parceria com Waid lá na primeira edição, já tinha saído no final do primeiro arco de histórias, ou seja, na edição 6. E ele foi substituído por Goran Sudzuka lá nas edições 7 e 8 e por Emanuela Lupatino na edição 9. Mas calma que nem tudo está perdido, porque a partir da edição 10, quem assume as histórias da série do universo ficcional de Shazam não é ninguém mais e ninguém menos que Josie Campbell, que continuará contando as histórias da família mais poderosa da Terra, junto com a Emanuela Lupatino. E vale lembrar que a Josie Campbell foi responsável por todo o arco da nova Mary Marvel, que está todo documentado em vídeo aqui no canal, a propósito, né? Okay. Com a mudança criativa da equipe, nada mais justo que fazermos uma rápida revisão do que foi, afinal de contas, a curta, diga-se de passagem, fase de Mark Waid na série de Shazam. Para tanto, eu sou Yuri André Zeblin e você está na Pedra da Eternidade. Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Mark Waid deixou a série do Shazam para trabalhar em um novo projeto. A troca deixou a comunidade de fãs meio surpresa e conspiratória de um lado, né? No seguinte sentido, será que o barco está afundando? Esse novo projeto é mais importante que estabelecer o novo universo de Shazam? O que, afinal de contas, está acontecendo? Do outro lado, a comunidade de fãs também ficou satisfeita porque há efetivamente, majoritariamente, uma grande aceitação e gratificação do trabalho que a Josie Campbell realizou e tem realizado com a família Marvel. E claro, assim que tiver o primeiro arco significativo de histórias da família Marvel sob a tutela da Josie, a gente vai trazer e comentar por aqui com vocês. E vale lembrar também que toda a nova fase de Shazam está sendo documentada aqui em vídeo e tem uma playlist exclusiva só sobre os acontecimentos vinculados à nova fase do Mortal ou da família Mortal mais poderosa do mundo na Aurora da DC. Você é demais, Capitão Marvel! Por hora, resta fazer um balanço então sobre o que ficou estabelecido a partir das 9 edições de Mark Waid, com destaque então para as 3 últimas, já que as 6 primeiras já foram abordadas aqui no canal. Se você não sabe do que eu estou falando, ou não assistiu, ou é porque provavelmente você andou perdendo algum vídeo aqui do canal. E sabe por que isso aconteceu? Porque você precisa se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Além, claro, de já deixar o like neste vídeo, taca o botão aí, taca o dedo aí, melhor dizendo, porque, vamos ser francos, se você está assistindo a esse vídeo, significa que você tem um apreço pelo universo de Shazam, então, bom, economiza tempo, poupe transtorno e se inscreva já. Isso ajuda a gente do lado de cá a perceber a relevância do tema e também do nosso trabalho, mesmo que às vezes você pode não gostar de algum conteúdo específico, o que também faz parte. E isso também ajuda você, do lado de lá, a ficar por dentro das novidades do universo de Shazam. Esse é o nosso acordo, tá certo? E assim, é conteúdo de graça. Depois do arco de histórias das 6 primeiras edições e dos acontecimentos que precederam esse arco, Billy Batson é agora chamado simplesmente de Capitão, porque ele não pode mais falar a palavra mágica sem que ela acione o feitiço que está vinculado a ela. Billy Batson também está com mais maturidade em sua forma mágica, devido ao acesso a uma porção maior dos poderes de Salomão em relação aos poderes e à influência das demais entidades mítico-mágico-religiosas. E ele também faz um podcast nas redes sociais sobre os feitos do Capitão. E nesse conjunto também houve uma reestilização do seu traje
com um visual mais próximo ao traje clássico. Então está no meio termo, no caminho. E a partir daí, então, as edições 7 e 8 apresentam uma história em duas partes, intitulada O Capitão versus Adão Negro. E diferente de quando acontece uma apresentação de quadrinhos antigos aqui no canal, eu vou contar para vocês agora apenas a premissa da história para não estragar a experiência da leitura como um todo, tá certo? Mas então, vamos lá! Durante o primeiro arco, acontece uma subtrama irreverente relacionada a dinossauros espaciais. Na primeira edição, Billy, o que acontece, né? Na primeira edição, Billy salva uma família de dinossauros espaciais e acontece que esses dinossauros vêm de um planeta muito burocrático, de modo que o salvamento exige o preenchimento de muita papelada. Quem salvou? Que horas foi? Como foi o salvamento? Qual é o endereço de quem salvou? E aí o que acontece? Como a família voltou para o planeta sem que Billy preenchesse os formulários, o pessoal lá do planeta dos dinossauros envia um auditor para a Terra com a papelada para o Billy preencher. E se Billy não preencher, o que acontece? O planeta Terra sofrerá consequências gravíssimas como sua destruição iminente. Como Billy estava estressado com o que estava acontecendo com seu comportamento errático, ele ignorou essa demanda dos dinossauros espaciais durante todo o primeiro arco, durante todas as 6 primeiras edições. Então, no final da 6ª edição, chegou uma comitiva militar, se não me engano, dos dinossauros espaciais, para ver o que aconteceu com o auditor, pegar a papelada que era para ter sido entregue ou, então, caso isso não seja feito, dizimar o planeta, né? Tô colocando aqui bem na geral, tá? Para as linhas gerais para a gente entender o que está rolando. Acontece que, como eles não encontraram o endereço do Billy, eles, por engano, acabaram invadindo o espaço aéreo de Kahndaq, o que envolveu o Adão Negro na situação toda. E Adão Negro, a gente sabe como é, não é alguém com quem a gente deva brincar, não é? E aí, o restante da história eu não posso contar. Qual é o problema dessa gente? Eu só adianto que é assim, muito divertido. É uma história genial porque a narrativa soube explorar bem o contexto familiar do Capitão Marvel. E não é à toa que Mark Waid está concorrendo ao Eisner de 2024 por causa de Shazam. Pois bem, isso aconteceu nas edições 7 e 8. Já a edição 9 é uma história única, curtinha, com a participação do Rastejante, né? Um personagem meio obscuro da DC. E de todo modo, é uma história bem estruturada e igualmente divertidíssima. A história intitulada Creeped Out, algo que poderia ser traduzido como assustado, talvez, começa com a participação do podcaster Billy Batson no programa de Jack Ryder, Não Pergunte com Jack Ryder, para falar sobre o Capitão e os últimos acontecimentos. Tem até uma pergunta muito curiosa do Ryder para o Billy. Ele questiona: nossos pesquisadores me disseram que o Capitão é empoderado por deuses antigos. Quem sabe até os cultua? Não seria isso um revés para a humanidade? Tá aí um assunto que merece um vídeo especial. Como é que funciona essa relação das divindades, dos poderes com o Billy Batson? A história segue aquele espírito ácido, debochado, sarcástico, malandro, que faz parte das características do Rastejante, para quem conhece, né? E que lembra muito personagens com arquétipo do tipo trickster. Mas, de todo modo, Rastejante pede ajuda ao capitão para lidar com um sequestro de trem orquestrado pelo Ladrão das Sombras. É uma história com muita aventura e ação e, como eu disse, bem construída e muito divertida. Nossa, quanto elogio. Dito isso, assim, só apresentando a história sem contar muita coisa, na verdade eu só falei assim bem da premissa. O que acontece? Qual é o legado? Quais são os parâmetros que Mark Waid definiu para essa nova fase do Capitão e que aqui daí sim é importante a gente sistematizar para a gente ter isso bem claro como Shazamers que somos. São 3 pontos.
E o primeiro ponto não é nem bem assim um ponto do Capitão Marvel, mas é apenas para destacar o seguinte: o fato de que Mark Waid é mesmo um gênio na arte de contar histórias. As 9 edições são um deleite por si só e entregam aventura, ação, uma trama irreverente que, na minha opinião, se aproxima bastante daquilo que se espera de uma história do Capitão. O segundo ponto é a apresentação da mitologia do universo de Shazam a partir da ideia do papel que as entidades mítico-mágico-religiosas devem desempenhar nesse universo. E eu chamo aqui entidades mítico-mágico-religiosas por puro preciosismo, porque na história elas são tratadas simplesmente como divindades, bem no genérico mesmo, para simplificar. E isso ajuda a gente a entender qual é o lugar que o Capitão e a Mary Marvel ocupam dentro do universo da DC, que é o lugar da magia e da religião. Um lugar que tem suas particularidades, mas que ao mesmo tempo faz parte de um todo maior. Então, definitivamente, a família Marvel faz parte da ala mítico-mágico-religiosa da DC, que compreende principalmente a Mulher Maravilha, mas também a Zatanna e variações. Continue salvando o mundo, rapaz. Porque as divindades possuem um papel central, ao mesmo tempo que as histórias podem flertar com o universo da Zatanna. No entanto, a Zatanna não caminha tanto entre a magia e a religião, mas mais entre magia e o ocultismo, o misticismo, o que faz com que ela, nesse caso específico, se distancie um pouco da família Marvel. Mas, de todo modo, o que é interessante na fase de Mark Waid é essa colocação do Capitão Marvel como arauto das divindades e a discussão sobre o que significa, afinal de contas, ter poderes provenientes de divindades. A sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles, a velocidade de Mercúrio. Qual é o papel das divindades na relação com a humanidade? E Mark Waid fornece elementos para uma boa discussão para além do entretenimento. E por fim, um terceiro ponto é a vinculação, ou um terceiro ponto está na vinculação à construção da personalidade do nosso campeão mágico. Toda a fase do Mark Waid, as 9 edições, serviu para construir e sedimentar a nova personalidade do Capitão, fazendo dele um personagem menos bobão, bem menos bobão, e mais centrado, ponderado, equilibrado. Nem por isso menos alegre, otimista e sereno, com uma leve e crescente tendência, e aí a gente não sabe como vai funcionar daqui para frente, de uma distinção de personalidade. Peraí, por acaso você tá insinuando que eu não tenho a sabedoria de Salomão? Em outras palavras, a principal preocupação de Mark Waid ao longo das 9 edições foi definir um novo perfil comportamental para o Capitão Marvel, aproximando ele de sua versão clássica. Essa é a grande mudança de Mark Waid. O que significa você, por exemplo, de um lado ser um adolescente e de outro ter a voz da sabedoria de Salomão com uma nítida clareza de pensamento. Esse novo perfil comportamental vai se evidenciar quase que com uma divisão de personalidade, com um se referindo ao outro como se fossem duas pessoas diferentes, Essa questão de divisão de personalidade já foi pauta de teoria conspiratória na comunidade de fãs. Uma teoria que recebeu o nome de Teoria do Limbo. E foi tema do vídeo de estreia aqui do canal. Se você não assistiu e não maratonou os vídeos aqui do canal, tá esperando o quê? Enfim, gente, tá aí mais um capítulo, ou mais um tópico, melhor dizendo, dos anais da história do nosso querido mortal mais poderoso da Terra. Já deixa o like para você ativar o Storama. Inscreva-se no canal para garantir seu bilhete no trem para a Pedra da Eternidade e ative as notificações para que você tenha sempre em sua página inicial um vídeo que faça você lembrar que a magia pode sim existir se você souber a palavra mágica certa. Shazam!